O martelo bateu contra a madeira uma vez, duas vezes, e o som rítmico cortou a manhã como um pequeno sino. Manuel se inclinou sobre a cerca que dividia a oficina do terreno da casa grande, as mãos manchadas de graxa e cal nas unhas, o avental arregaçado até o cotovelo. O sol aquecia a nuca, havia pó de terra no ar e o cheiro de óleo das ferramentas misturava-se à doçura das flores silvestres no canteiro ao lado. Do outro lado da vala, uma criança empinava um pedaço de papel como se fosse um barco e ria. Se você gosta de histórias sobre gentileza, reviravoltas humanas e segundas chances, fica até o fim, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seu like. Cada comentário ajuda a gente a espalhar essas histórias. Agora volte comigo para San Martín, para um quintal onde uma vala precisava de conserto e uma vida, sem saber, estava prestes a ser observada. Manuel não gostava de pedir ajuda. Havia aprendido cedo que o orgulho é uma ferramenta afiada, útil quando se sabe manejar, perigosa quando se deixa cair na própria carne. Viúvo, com uma menina que se agarrava ao seu braço como se dali dependesse o mundo inteiro, ele acumulava serviços, consertava portas, trocava pneus, fazia pequenas reformas. Às vezes limpava casas. Às vezes aparecia de azul desbotado e luvas gastas para enxugar pó com calma de quem entende que as coisas pobres também merecem respeito. A casa de Carmen Álvares ficava na estrada que levava ao pueblo, cercada por ciprestes e um jardim que, no verão, parecia tecido de mãos cuidadosas. De fachada discreta, a casa escondia um mundo de decisões frias, muita terra cultivada, muitos trabalhadores, contas e reuniões que transformavam terra em números. Carmen era conhecida como a agricultora rica. Na cidade, seu sobrenome arremessava olhares e expectativas. Mas naquela manhã ela não estava na sala de juntas, nem era presença entre os painéis de vidro. Observava escondida por detrás de um vitral fosco, mãos cruzadas, o rosto refletido em sombras. Lucia, 5 anos de sorriso aberto e trancinhas desalinhadas, encontrou um prego na terra e declarou que era uma espada de rei. "Papai, será que a vala é uma porta?" perguntou, com a seriedade infantil que confundia metáforas e realidade. Manuel sorriu e enfiou o martelo no bolso. "É uma porta pequena. Às vezes, as portas servem para deixar entrar o que a gente tem medo de perder." Lucia bateu palmas, satisfeita com a ideia de que até uma vala pudesse ser um portal mágico. Carmen segurou a caneca de limonada que alguém deixara sobre o parapeito da janela e sentiu vontade de sair ao jardim. Controlou o impulso. Observar era, naquele momento, o único modo de entrada que permitia. Observava o cuidado com que Manuel fazia cada batida, como segurava a madeira com firmeza para que as mãos de Lucia não se ferissem. Observava a articulação entre músculos e memória, o movimento delicado de alguém que torcia a vida para frente sem esperar aplausos. A limonada esfriou, e ela bebeu um gole amargo devagar. A rotina do homem e da menina era tão cotidiana que as manhãs se moldavam às suas pequenas cerimônias. Café amargo na chapa velha, uma bicicleta remendada que era o presente mais precioso, a merienda preparada com restos transformados em festa. Manuel sabia quais pedacinhos de alimento tinham mais graça para Lucia. Um pedaço de melancia dividido em 2 fatias, a casca servindo de barco. Olhava para ela e por um segundo o luto pela esposa surgia nos cantos dos olhos, lembrança suave, quase sempre controlada. Ele não falava muito sobre a noite em que o silêncio da casa se tornou sólido. Preferia ensinar coisas. Preferia que a filha aprendesse a reconhecer o som de uma porca sendo enxertada, o cheiro do pneu quente, a medida certa do esforço. Passaram-se semanas em que Manuel deixou marcas na vala de Carmen. Primeiro foram reparos mínimos, depois pequenas melhorias por gentileza. Sempre que ele aparecia com o avental encebado, a menina vinha atrás com uma almofada para que o pai não sentasse no chão duro. E sempre que isso acontecia, Carmen aparecia nos limites do seu próprio mundo, primeiro como uma sombra, depois como presença. Não anunciou sua identidade, não convidou-se, observava. No pueblo, a história de Carmen era contada em 2 tons. Uns a saudavam respeitosamente como quem saúda um dono de propriedade. Outros cochichavam que havia nele uma frieza calculada. Inês Garcia sussurrava mais alto.
Inês, com um sorriso que lembrava um bisturi, era a palavra consentida no conselho da cooperativa. Inês, que lia os números como quem lê cartas, queria expansão, lucro, domínio. A terra rende mais se for organizada, dizia Inês. E por baixo do conselho há a expectativa de contratos, máquinas e zonas limpas para construir. Ernesto, o assistente de Carmen, trazia relatórios e entregava xícaras de café que sempre vinham com um pé atrás. O conselho quer resultados, dizia ele, sem olhar para Carmen. Carmen, no entanto, começava a perceber a nocividade de alguns resultados. Num almoço a portas fechadas, ouviu falar pela primeira vez com clareza do plano de Inês. A compra de pequenas propriedades ao redor, modernização das linhas de produção, substituição de trabalhadores por máquinas quando o custo compensasse. A ideia de ampliar lucro acertava o bolso da empresa, mas feria a vida dos que viviam do chão. Essa informação pesou como uma conta a ser paga. Carmen passou a visitar San Martín com mais frequência, sob pretexto de fiscalizar safras. Na verdade, vinha observar o efeito real da sua política. Numa tarde de feira, Soledade ofereceu a Carmen um copo de limonada na barra do seu pequeno estande de empanadas. "Essa limonada aqui tem segredo", disse Soledade com a voz de quem carrega histórias na bolsa do avental. Carmen aceitou, e algo na doçor amargo bateu num lugar que o cálculo não alcançava. Lucia apareceu correndo, deixou um rastro de pó de terra e alegria, e entregou a Carmen um desenho que havia feito na escola. Uma vala colorida com uma casa ao fundo, um homem com bigode e uma menina montando numa bicicleta. "Para você ficar com sorte", disse Lucia, sem entender o que era sorte. Foi um gesto tão simples que Carmen segurou o desenho como se fosse um objeto raro. Não era a primeira vez que a menina lhe estendia uma oferta de afeto. A hospitalidade do pequeno povo parecia equilibrista. Ofereciam ternura e não pediam nada em troca. Naquele mesmo dia, Carmen recebeu uma ligação de Ernesto, com o tom seco que ele usava quando as coisas derrapavam. Inês havia levado uma proposta ao conselho. Uma empresa maior, de fora, estava interessada em comprar terrenos vizinhos. A intenção era consolidar e automatizar. "Eles podem dobrar a produção", Ernesto disse. "É um salto, só precisamos decidir." A palavra decidir ressoou na cabeça de Carmen como uma campainha antiga. Decidir era também escolher quem entrar, quem sair, quem permanecer. No fundo, havia um desejo de acertar, de justificar tudo com números. Mas havia também um remorso crescente que tomava a forma de memórias. Sua avó vendendo um terreno por necessidade, a mão enrugada no balcão, a promessa silenciosa herdada de respeitar a terra e os rostos que dela viviam. Carmen caminhou pelo quintal até a vala onde Manuel trabalhara tantas vezes. A madeira estava nova onde o homem havia martelado. Havia um pedaço de fita azul amarrado, talvez Lucia, e uma pontada de realidade se abriu em seu peito. Manuel não sabia que, naquela mesma noite, o conselho iria se reunir para avaliar propostas. Sabia apenas que precisava de mais um serviço para pagar a escola da menina e a conta do dentista que aparecera de surpresa. Havia recebido um convite para limpar a casa grande nos sábados, 1 hora ou 2 de verão para tirar o pó, lavar as janelas. Era trabalho humilhante para quem tinha mãos acostumadas à graxa, mas era dignidade empenhada. Aceitou. No sábado, o piso de mármore reverberou sob seus passos. Manuel segurou a vassoura como se fosse uma espada de primeira categoria, e deixou o som do pano, era um ritmo, direita, esquerda, um círculo pela memória. Trouxe consigo a bicicleta de Lucia, que precisava de um ajuste, e deixou-a encostada no alpendre. A menina achou graça na ideia de que os dois mundos se tocavam assim, por cortesias. Enquanto limpava, Manuel cantava baixinho uma canção que lembrava a voz da mulher que se fora. Uma música simples, que preenchia o vazio como quem preenche um pote com mel. Não sabia quem o observava quando os passos pararam no corredor e uma sombra ficou na porta da sala. Ela não entrou para impedir. Observou pelo vão, de um modo que não pedia explicações. Viu as mãos do homem, fortes e limpas agora, o suor no cabelo, a entrega sincera de quem faria qualquer tarefa sem perder a compostura. Carmen lembrou-se de uma foto antiga da mãe de Manuel, uma mulher que vendia marmitas na feira,
Um rosto que parecia com a compaixão que ela própria guardava em segredo. Observou ainda a forma como Manuel falava com os objetos, como se cada ornamento merecesse respeito. Era, de certa maneira, o que ela mais temia, a descoberta de que havia pessoas cujo valor não traduzia em números. A relação entre eles se teceu aos poucos, com pequenos gestos, Manuel deixando de aprontar o martelo no mesmo lugar, Carmen enviando uma cesta de frutas para agradecer o conserto que ele fizera no trator de um trabalhador, Lucia deixando naquele desenho um recado desenhado com lápis de cera que dizia obrigada. Havia, entre o cheiro do óleo e o perfume das magnólias, uma ponte feita de gestos. Mas havia sombras maiores. Hermès, como se o nome fosse um epitáfio, começou a aparecer em conversas. Os vizinhos comentavam que empresas de fora vinham com propostas vantajosas, para alguns, promessa de postos de trabalho, para outros, ameaça de expulsão. Inés, fria e eficiente, queria expandir. Carmen sabia que poderia aprovar a venda e praticamente dobrar o capital da sua empresa. Era a decisão que muitos esperavam, e sabia que, no processo, muitos portes se fechariam. Cada reunião com o conselho fazia seu estômago contrair como quem engole um punhado de terra. Uma tarde, Dom Francisco, velho agricultor que conhecia cada sulco do campo como suas próprias mãos, veio até a oficina de Manuel. Seu chapéu estava gasto, as unhas quebradas. Escutei dizer que vão trazer máquinas para cá, disse ele assim que Manuel limpou as mãos. Havia reprovação na voz, mas também um cansaço resignado. E a gente? Colocou a pergunta no ar como quem pede uma vela. Manuel enxugou o suor da testa. A gente faz o que pode, respondeu. Aprendemos a arrumar o que quebra, mas algumas coisas mudam de um jeito que a gente não arruma com martelo. Dom Francisco olhou para o homem e por um segundo foi quase possível ver todo o peso da aldeia refletido naquele rosto. Carmen chegou à oficina naquela mesma semana, um pouco antes de a reunião do conselho acontecer. Ernesto a acompanhava, com a pasta cheia de números. Ela caminhou pelo terreno, sentiu sob os pés a terra que sempre pareceu mais real que qualquer relatório. Ao longe, Lucia chutava uma bola e Manuel, sem perceber, ajustava uma roda. O contraste, vidro e poeira, relatório e barulhos, batia nítido como fotografia em alta definição. Carmen aproximou-se e as palavras que trocou com Manuel foram simples. Obrigada pelo conserto, disse ela. Manuel inclinou a cabeça, a voz grave como se o ventre do mundo falasse por ele. Tudo bem, disse. Trabalho não escolhe casa nem fazenda, escolhe gente que precisa. Houve uma coisa que não podia ser resolvida com mãos firmes, a hesitação. Carmen encarava a realidade como quem lê um rascunho e não encontra linhas suficientes para justificar tudo. A noite antes da reunião ela não dormiu. Olhou para o desenho que Lucia havia dado e sentiu um nó. A decisão que tomasse ali afetaria mais que contas. Determinaria quem poderia continuar andando naquela estrada. Determinaria se as valas ao redor seriam portas ou muros. O dia da reunião amanheceu com nuvens finas que pareciam lençóis de promessas. Manuel levou Lucia ao parquinho, prometeu um picolé se ela andasse 3 voltas na bicicleta. Carmen entrou no edifício com passos calculados, o traje habitual de quem domina salas cheias de cadeiras. Inês sentou-se com a postura de quem já tem o roteiro pronto. Ernesto trouxe números como se fossem pedras, produção atual, previsões, lucros. A plateia do conselho ouviu, fez perguntas, procurou justificativas técnicas. Quando chegou a vez de Carmen falar, ela não citou números, falou da terra. A terra, disse, não é só um valor que se pode replicar em qualquer lugar, e havia no som da sua voz algo entre firmeza e arrependimento. Temos de considerar quem vive com ela. Tirar alguém daquilo é trocar vida por eficiência. Não posso fazer isso como se fosse uma conta de banco. Os olhares se moveram. Inês cruzou os braços. Então não vamos expandir? Perguntou, cortante. Não de qualquer maneira, respondeu Carmen. Vamos pensar em alternativas que protejam as pessoas. A resposta não agradou a todos. Inês saiu da sala com os lábios comprimidos, e os sussurros começaram, como folhas sendo agitadas.
Havia, porém, um efeito prático. A proposta externa deixou de ser unânime. A discussão começou a incluir o rosto dos trabalhadores. Ainda assim, as decisões corporativas não se curvam apenas a bons sentimentos. Havia contratos a cumprir, investidores a persuadir, metas a bater. Carmen sabia disso, mas começou ali um fio de mudança, uma vontade de considerar que lucro sem dignidade era uma equação vazia. Na mesma tarde, ao voltar à oficina, Manuel encontrou um envelope deixado sobre a caixa de ferramentas. Era uma proposta de limpeza fixa na propriedade da família Álvares, salário por mês, horário regular, possibilidade de trabalho nos fins de semana. Era o tipo de oportunidade que dava impulso à vida sem perguntar demais. Abriu o envelope com cuidado, como se cada folha fosse uma promessa. Lucia saltou sobre o joelho do pai e perguntou se agora eles poderiam comprar um jogo de ferramentas novo. Manuel puxou um sorriso. A gente vai ver, disse. Hoje a gente tem trabalho, e isso já é muito. Carmen assistiu, à distância, a cena de pai e filha lendo as palavras que firmavam seu sustento. Sentiu um desejo súbito de oferecer mais que um emprego, mas sabia que qualquer gesto público poderia ser interpretado como favor eleitoral, compra de consciências. Por isso recuou. Observou aqueles olhos cansados e sabia, com precisão, o que significava ter que renunciar a um pouco de orgulho para alimentar uma criança. Em silêncio, ela pediu a Ernesto para preparar uma doação discreta para a escola infantil do pueblo, algo que não apareceria nas manchetes, apenas nos rostos dos que iam buscar livros. Ernesto anotou, intrigado, sem perceber que aquilo era o início de uma mudança que não cabia em planilhas. A noite caiu com estrelas tímidas. Lucia pediu para acender umas velas no quintal. Queria uma festa improvisada, como se cada vela fosse um foguete para desejar coisas boas. Manuel, com as mãos ainda marcadas, sorriu e montou uma pequena mesa com coisas simples. Carmen, passada na rua, viu as luzes e parou. Olhou para a menininha com a bicicleta ao lado e sentiu o impulso de atravessar o muro social que a separava. Não atravessou. Sorveu o silêncio. Mas naquela noite, quando a menina fechou os olhos e fez um pedido, a vala não era mais só madeira. Era um símbolo de que algo precisava ser remendado, não com fita, mas com decisões que tocassem o coração e também a realidade. E havia ainda Inés. Enquanto a cidade se embalava em velas e risos, ela tramava com olhares calculados. Havia uma proposta alternativa, mais agressiva, pronta para ser reapresentada. Queria transformar a área em um polo mecanizado e, para isso, abrir estradas, cercar terrenos e consolidar horizontes. Para Inés, pessoas eram variáveis que pesavam no balanço. Para Carmen, teriam rosto. Para Manuel, significavam sustento. Na manhã seguinte, um telefonema acordou Manuel antes do sol. A voz do outro lado era curta. Precisamos que você vá à cidade, disse o interlocutor e desligou sem explicar. Manuel pensou nas possibilidades. Pode ser trabalho, disse para Lucia, tocando a cabeça da menina. Ou pode ser tempestade. Lucia sorriu inocente. Papai, se for tempestade, a gente dança na chuva. E, enquanto Manuel guardava a mochila com as ferramentas, não sabia que o telefonema era uma fagulha que acenderia um incêndio bem maior. Um documento precisaria ser entregue no fim do dia, e a assinatura de Carmen poderia mudar destinos. Na sala de reuniões, Carmen abriu uma gaveta e encontrou uma carta endereçada a ela, com a proposta final que Inés havia articulado. Era uma oferta com números que cantavam promessas fáceis. Havia cláusulas que transferiam terras, abririam espaço para grandes maquinários e reduziriam a necessidade de mão de obra local. Ao mesmo tempo, havia um anexo, um plano de recolocação que parecia uma maquiagem. Pequenas indenizações, vouchers para cursos, palavras frias embaladas em papéis bonitos. Carmen sentou-se, a caneca de limonada esvaziando-se, enquanto o peso da decisão pousava sobre seus ombros como chuva densa. Do lado de fora, Manuel ajustava o último prego da vala antes de partir para a cidade. Olhou para a casa, para o vitral onde muitas vezes via uma sombra que o observava, e teve um pensamento que parecia feito de pregos e ternura. Se um dia precisasse, pediria ajuda.
Não sabia ainda que Carmen também lutava com a possibilidade de pedir ajuda ao seu próprio coração para que este tomasse o lugar das planilhas. Quando as portas do conselho se fecharam naquela tarde, cada personagem levava consigo a sensação de que algo havia mudado. Manuel, com a mochila nas costas, Carmen, com a carta ainda aquecendo as palmas, Lucia, com um desenho nas mãos e a confiança de quem não sabe o que é impossível. E, entre valas concertadas e reuniões de vidro, a cidade respirava a pequena expectativa de um amanhã que poderia ser diferente se as escolhas fossem feitas com coragem e generosidade. Era o fim de um ciclo de manhãs e o começo de outro. Ainda havia decisões por tomar, confrontos a enfrentar, conversas que roncariam como motor de caminhão nas estradas da cidade. E havia, acima de tudo, um coração que tinha sido visto sem saber que estava sendo observado. Um coração que, naquela simplicidade de limpeza e conserto, havia mostrado sua verdade. Carmen permaneceu sentada, a caneca vazia ao lado, os dedos marcando o papel como se procurassem um caminho. Lá fora, o sol inclinava-se sobre a cidade em faixas quentes que atravessavam o vidro da sala de reuniões e desenhavam retângulos no chão. O documento parecia menor e, ao mesmo tempo, mais pesado do que qualquer coisa que já tivera em mãos. Havia números que brilhavam, promessas que pareciam resolver problemas antigos, e a linguagem fria dos anexos que tentava enquadrar vidas em planilhas. Ela leu cada linha outra vez, procurando uma brecha moral onde pudesse se apoiar, e não encontrou nada além de justificativas bem articuladas. Recordou-se de seu avô, homem de poucas palavras, que sempre dizia: uma assinatura vale mais que 1000 promessas se a tinta não for acompanhada por obra. O pensamento veio como um golpe de vento, simples e direto. Carmen fechou os olhos e viu a rua da infância, o balcão do bar onde aprendeu a servir chá, o homem do mercado que vendia figos nas manhãs frias. As faces daquela cidade haviam sido o mapa de sua condição humana antes de serem números em relatórios. Agora, naquele papel, estavam reduzidas a uma linha de custo. Pensou em Manuel, nos pregos, no calor das mãos calejadas, no cuidado que colocara em cada tábua da cerca. Pensou em Lucia, em como ela acreditava que as velas fossem foguetes, e sentiu pela primeira vez há muito tempo o tremor de uma decisão que atravessava mais do que governos ou projetos, atravessava o tecido diário das pessoas. Ao mesmo tempo, Inês não perdia tempo. Em sua sala ampla, com plantas calculadas e mapas estendidos sobre a mesa, ela rabiscava uma lista de pontos que fariam o documento parecer não apenas necessário, mas inevitável. Emprego moderno, disse ao telefone com firmeza controlada. Crescimento, acrescentou quando falou com os investidores. Havia um modo preciso em sua fala, quase cirúrgico, como quem trata de uma operação que não admite hesitação. Para ela, a cidade era um tabuleiro e as peças se moveriam conforme o plano. Pessoas eram variáveis, como se o mundo se reduzisse a cálculo e margem. Inés sabia também do poder de gestos públicos, convidar a representantes de sindicatos regionais, marcar uma visita técnica e reservar espaço no jornal para traduzir a linguagem do contrato em manchetes promissoras. Sabia que argumentos com carros de som, ilustrações e slogans poderiam cegar a desalinhamento que o projeto guardava para os mais frágeis. Preparou um discurso simples e insistente: renovar para não ficar para trás. Era um mantra com perfume de consenso. Manuel seguia a estrada de terra com a mochila nas costas. O carro sacolejava e o rádio registrava notícias soltas que se perdiam no barulho do motor. Ele pensava no que poderia ocorrer na reunião. Não sabia que documento era esse, mas sentia pelas palavras do telefonema que seria decisivo. Em cada curva, recordava a casa, o riso de Lucia. Perguntava-se se haveria tempo suficiente para voltar antes de uma decisão irrevogável. Haveria coragem nas mãos de quem precisava assinar? No caminho, parou num posto para tomar água. O atendente, conhecido de olhares, comentou de passagem sobre reuniões na cidade e sobre um grupo que defendia a modernização com entusiasmo. Manuel ouviu as palavras como quem recebe avisos soltos e as amarrava numa preocupação maior.
Pagou, subiu no carro e a cada quilômetro o peso aumentava. Era como se levasse consigo a cerca inteira e o que ela guardava. Ernesto, por sua vez, fez o que prometera a Lucia sem alarde. Trazera caixas de livros e material escolar para a escola infantil do pueblo e insistira que fossem entregues sem fanfarra. Queria que as doações falassem apenas pelos rostos que abririam os embrulhos. Ao dobrar pela rua que dava ao centro, viaturas políticas desfilavam em poucos passos, uma campanha de imagem esboçada por Inés. Ernesto deixou as caixas com as professoras que, com mãos gentis, abriram as capas e soltaram risos como se cada lápis fosse um pequeno salto. Foi uma professora que, entre beijos nos livros, pegou um desenho solto e olhou para Ernesto. O traço era simples: uma casa com um muro consertado, uma menina sobre uma bicicleta e uma vela no céu feita de traços repetidos. No canto, alguém escrevera com letra de criança: "Para quem cuida". Ernesto sentiu um nó no peito. Pensou na conversa com Carmen, em como ela parecera tão distante de o que via ali. Sem pensar muito, tomou o desenho e decidiu levá-lo até o conselho. Não era sua prática inserir-se em decisões administrativas, mas havia naquele traço a autoridade de uma vida que não queria sumir entre cláusulas. Enquanto caminhava, repetia mentalmente o nome de Carmen, como se fosse uma oração. Precisava que ela visse. Ao entrar no prédio, a recepção apontou a direção da sala de reuniões. Um clima tenso pairava no ar. O tilintar de canetas e o arrastar de papéis cortavam o silêncio. Carmen estava de pé junto à janela, a carta na mão, a caneta pronta sobre o anexo. O sol atravessava a sala e sua sombra recortava o documento como se alguém delineasse o futuro com luz. Ernesto aproximou-se com passos que tentavam disfarçar a intenção. Quando chegou ao lado dela, estendeu o desenho como quem entrega uma moeda de valor inestimável. Carmen olhou e por um instante a sala se reduziu ao traço carente de detalhes. Os números perderam a voz. Havia ali, em tinta de criança, o pedido mais simples: que alguém lembrasse de cuidar. "É da Lucia", disse Ernesto com voz baixa. "Ela insistiu que desse para a senhora. Disseram que havia gente trabalhando na escola esta manhã. Queriam que ninguém visse a doação como espetáculo." Carmen segurou o papel com os dedos, olhos úmidos. Pareceu por um segundo uma mulher mais jovem, capaz de decisão sem máscara de cálculo. Levou o desenho ao rosto, inalando uma lembrança que não era apenas memória, mas uma ponte. Lembrou dos seus pais costurando, das noites em que trancava a porta e pensava que vencer seria não precisar mais mendigar favores. Agora, o que restava daquilo? Um senso público que a punha entre eficiência e misericórdia. "Obrigada", murmurou ela, sem sucesso em esconder a voz. "Obrigada por trazer." Ernesto sorriu, curioso e tímido. Não sabia até que ponto isso poderia influenciar, mas conhecia a cidade, conhecia rostos. Sabia que havia decisões que precisavam de lembranças. Na sala, as portas cerravam. Alguém bateu a porta e entrou com documentos carimbados, rostos econômicos e cortes de tempo. Inés apareceu no corredor, sorriso treinado, traje impecável. A sua presença parecia sempre transmitir uma certeza que incomodava quem não a tinha. Cumprimentou a todos com firmeza e seus olhos encontraram os de Carmen por um segundo. Havia, nesse olhar, a proposta de que nada seria deixado ao acaso. A reunião começou. Palavras se entrelaçaram, justificativas, prazos, cláusulas. Houve quem falasse do futuro e quem repetisse as estatísticas. A cada parágrafo havia um coro de aplausos contidos. Mas quando o encaminhamento tocou a assinatura, o silêncio que caiu sobre a mesa foi diferente. Não era o silêncio burocrático, era o silêncio antes da escolha que muda pessoas. Carmen olhou para o desenho, depois para a caneta. Pensou em Manuel longe, nas mãos de quem consertara uma vala, e na menina que acreditava que velas fossem foguetes. O papel sob seus dedos não era apenas um contrato, era a possibilidade de escrever com uma só letra o destino de muitos. Ernesto, calmo, esperava ao lado. Inés aguardava a confirmação, os dedos impacientes. O relógio parecia arrastar o tempo como uma fenda. Carmen respirou fundo. Sua mão ergueu-se, a caneta tremia o suficiente para que todos pudessem ver que não era apenas tinta a correr.
E, naquele movimento suspenso, a decisão deixou de ser técnica para se tornar íntima, uma bifurcação onde a cidade inteira estava à espera do que a caneta escolheria revelar. A caneta tocou o papel. O risco foi curto, decidido. O arrulho do silêncio que cobrira a sala desfez-se em respirações contidas e depois, pouco a pouco, em vozes que retomavam o ritmo do mundo técnico. Carmen pousou a caneta. Olhou para a mesa como se estivesse vendo, por trás dos números, rostos concretos, dedos enluvados de tinta de canteiro, barracas de merenda, uma menininha que desenhara uma vela no céu e acreditara que ela fosse luz suficiente para atravessar a noite. Está decidido, disse ela, firme, e a frase correu como ordem e como promessa. O contrato segue, mas vamos realocar parte do montante para as obras essenciais da escola. Haverá cronograma específico e prestação de contas pública. Inés franziu a sobrancelha. Os olhos dela buscaram a sala inteira, à procura de um apoio que não existia além do eco da decisão. Alguém bateu levemente com o pé. Outro membro do conselho respirou com um sopro de surpresa. Ernesto sentiu o peso da escolha recair sobre ele como se um cobertor tivesse sido puxado da prateleira e colocado sobre as costas das crianças. Não posso aceitar improvisos, retrucou Inés, com a calma afiada de quem domina números e tem medo de brechas. Há cláusulas, responsabilidades legais. Qualquer alteração exige adendo formal, termos novos. Não é assim que se gerencia. Não quero improvisos, respondeu Carmen, sem se deixar escorregar para o jargão que tantas vezes usara. Quero cuidar, e cuidar é planejar com as pessoas que usam aquilo ali. Convocaremos a diretora, os pais, as professoras. Quem investe na cidade também deve ouvir quem habita a cidade. Foi Inés que sorriu primeiro, um sorriso colorido de estratégia, não de afeto. E quem fiscaliza esse processo? Quem garante que o recurso destinado ao muro não será desviado para outras obras? A pergunta pairou. Carlos, diretor financeiro, mexeu nos papéis como quem tenta rearrumar um quebra-cabeça. Ernesto ergueu a mão, instintivamente, não para interromper, mas para oferecer suporte silencioso. Sabia o nome da coordenadora pedagógica, sabia quantas carteiras precisavam ser consertadas, quantas lâmpadas estavam queimadas no corredor da escola. Sabia também que se alguém perguntasse quem cuidaria, a resposta seria simples: quem nunca deixou de andar pelas salas. Eu, disse ele, com voz firme, apesar do nervosismo. Eu e a equipe. Receberemos as notas, acompanharemos os serviços, vamos abrir a obra à comunidade. Se houver necessidade de fiscalização externa, publique-se. Transparência não é obstáculo, é obrigação. Aqueles 2 segundos em que Ernesto pronunciara a palavra eu mudaram o tom da sala. A verve técnica encontrou um rosto. Foi suficiente. Carmen assentiu, e os papéis começaram a rodar de mão em mão com uma velocidade mais humana. Assinaturas, termos de compromisso, prazos. Nada sociológico. Tudo concreto. Datas, responsáveis, entregas. Quando a reunião terminou, a sala exalou o ar de quem terminava uma batalha que não fora apenas política. Havia olhares de reprovação, sorrisos contidos e também um certo alívio que se parecia com fé. Carmen ficou por mais um momento junto à janela. O sol caía agora mais baixo, a luz enfiava-se pelos vidros e pintava faixas no chão. Pegou o desenho de novo, como se ao tocá-lo colhesse coragem para aquilo que assomava além do ato administrativo, um compromisso. Havia nela uma decisão que não cabia em justificativas, ocupava um lugar íntimo onde a história de sua família respirava. Ernesto aproximou-se sem anunciar-se. Lucia ficou esperando no pátio, disse ele. Já escrevi no atestado que vamos iniciar as obras amanhã pela manhã. Ela queria que a senhora assinasse pessoalmente. Carmen sorriu, uma coisa pequena e dura. Então vamos. Não quero que acreditem que foi um espetáculo. Quero que seja cuidado, devagar e bem feito. Saíram juntos do prédio.
No corredor, Inés encostou-se à parede, cruzou os braços e falou apenas para Carmen. Espero que saiba com quem está lidando, disse ela, voz baixa. Isso vai além dos ruídos de gabinete. Tem grupos de pressão, interesses de empreiteiras. Não será simples manter tudo dentro do previsto. Sei, respondeu Carmen, mas sabemos também de quem não tem voz, e hoje escolhi ouvi-los. Inés deixou escapar um riso sem humor. Boa sorte, murmurou e foi embora. Lá fora, o ar parecia mais leve. O sol tocava as fachadas e devolvia cores aos prédios. Ernesto foi até a escola carregando o desenho. Atravessaram a rua como se uma pequena procissão se formasse ao redor daquele papel. No portão, Lucia estava encostada num pilar, cabelos presos com uma fita gasta. Quando viu Carmen, seus olhos se abriram como se vissem uma estrela cair. Você veio, disse ela, com a inocência que dá às palavras o peso da fidelidade. Vim, respondeu Carmen, e trouxe boas notícias. A professora que viera na manhã contou aos meninos que haveria conserto do muro, pintura, merenda mais estruturada. Crianças correram para a sala, passos em tromba, vozes em festa. Alguém acendeu uma lâmpada que havia meses pulava e o brilho fez as palmas parecerem ainda mais pequenas. Ernesto segurou a mão de Carmen por um instante, uma conexão breve e sem explicações. Ambos sabiam que, dali em diante, o trabalho começaria em outra chave, a da presença. Naquela noite, Carmen sentou-se à mesa da cozinha sozinha. A casa era silenciosa, exceto pelo ruído do bairro que entrava pelas janelas entreabertas. Buzinas distantes, uma televisão que repetia noticiário, a voz do porteiro anunciando o elevador. Serviu-se de um café que não tinha o sabor que lembrava sua mãe, mas era suficiente. Em sua bolsa, o desenho com a vela dobrada ainda exalava o cheiro de lápis de cor e papel reciclado. Parecia um talismã. Pensou em Manuel. Lembrou das mãos dele, cheias de calos, manchadas com pó de cimento. O orgulho recôndito de quem conserta o que se quebra sem exigir plateia. Pensou nos pais costurando até de madrugada, nos segredos feitos de linha, como se costurar fosse também costurar decisões. Trazia consigo a sensação de que, ao assinar, havia retomado algo antigo, uma promessa que fizera a si mesma quando era pequena, e jurara que se um dia tivesse poder, não esqueceria dos pequenos. Na manhã seguinte, os operários chegaram cedo. O som de martelos e rodas de carrinho encheu a praça. Havia um coordenador que lia a planilha como quem decifra instruções. E havia também pais que observavam com olhos ansiosos, como quem vê um milagre possível. Ernesto fez rondas, pegava notas fiscais, conferia entregas. Carmen vinha ao intervalo para inspecionar o andamento, conversar com as professoras, ouvir devolutivas. À tarde, a diretora organizou um pequeno encontro com mães e pais. A escola cheirava a tinta nova e a giz. No segundo dia de obra, um homem chegou à portaria com uma caixa amassada de panos. Chamava-se Manuel. Trajava roupa de trabalho, os joelhos amassados de quem passara horas de cócoras. Parou diante do grupo e ajeitou os óculos. Vim ajudar, disse ele, direto. Ouvi que precisavam de gente para o muro. Se me deixam, eu trabalho. O silêncio foi cúmplice. Carmen sentiu o chão firmar sob seus pés. Manuel sorriu como se aquela oferta fosse algo natural, quase programado pela história que os trouxe até ali. Entre o leve brilho do sol e a poeira das primeiras escavações, uma sensação de continuidade se estabeleceu. Mãos que consertam, pessoas que voltam. Enquanto a obra prosseguia, a cidade começou a notar. Havia conversas nos mercados, funcionários de outros setores que olhavam para a escola e, sem entender tudo, sentiam que algo estava diferente. Notícias pequenas circularam em grupos de pais que trocavam recados, e um modesto jornal local registrou o que descreveu como intervenção cidadã em escola municipal. Mas nem todos os ecos eram de gratidão. Ao fim da semana, apareceu uma crítica num blog mais crítico. Questionava-se a forma como a realocação fora decidida, a excepcionalidade, o risco de precedentes. Inês reapareceu na cena, agora na pele de quem alimenta suspeitas. Carmen leu as palavras e sentiu a fadiga que acompanha quem assume responsabilidade. Claro que haveriam custos, retrocessos, fórmulas a acertar, mas algo nela já não mais se deixava intimidar por lampejos de burocracia.
Na escola, Lucia pintara um novo desenho. A mesma casa, agora com janelas retocadas, e uma menina sobre uma bicicleta com um capacete desenhado de maneira exagerada, como se Carmen tivesse acrescentado prudência ao sonho. No canto, outra frase mais ousada: "Cuidem da vela para que acenda de novo." Ernesto pendurou o desenho na sala dos professores. Quando Carmen entrou, viu aquele traço infantil e sorriu como quem encontra, em um pequeno recado, a conta final daquilo que havia decidido. Sabia que ainda haveria percalços, papeladas a regularizar, promessas a cumprir, vozes críticas a responder. Mas também sabia que, naquela sala, havia uma vela que precisava ser mantida acesa, não com glamour, mas com cuidado concreto. A história, que começara com um simples traço de lápis, ganhava contornos maiores. E Carmen percebeu que sua assinatura fora menos um ponto final e mais um convite para o trabalho diário de quem governa, uma obrigação com nomes, rostos e memórias. Naquele fim de tarde, enquanto a escola cheirava a tinta fresca e o céu se penteava de nuvens cor de chumbo, Carmen caminhou até o mural onde as crianças deixavam recados. Tocou o papel de Lucia e então virou-se para Ernesto. "Preciso montar uma reunião com as famílias", disse. "E também quero que haja relatórios públicos semanais. Transparência não é cortina, é janela." Ernesto concordou. Havia algo leve na maneira como ambos falavam. Não era triunfo, era começo de uma disciplina. E assim, entre martelos que marcavam o compasso do trabalho e desenhos que insistiam em ser lembrança, a cidade viu surgir, devagar, uma pequena rede de cuidado que ainda precisava ser costurada por mãos muitas vezes invisíveis e, também, por mãos como as de Carmen, que haviam decidido olhar. A reunião foi marcada para o fim da tarde, quando a luz já acompanhava menos pressa e as mães podiam sair do trabalho sem correria. A sala de multiuso da escola encheu-se de vozes e de pequenos pés inquietos. Havia lanche espalhado sobre mesas plásticas, um quadro de avisos com recortes coloridos e, no meio de tudo, o odor persistente da tinta nova misturado ao cheiro doce de bolo caseiro que sempre aparece nas reuniões comunitárias. Carmen abriu o encontro sem teatralidade. Sentou-se numa das cadeiras dianteiras, olhou para cada rosto e disse com a voz quase baixa aquilo que desde a assinatura lhe vinha à testa: "Não é promessa vazia, é trabalho. Quero ouvir vocês e quero que tudo seja público. Relatórios semanais, visitas programadas e uma pessoa de contato sempre aqui. Transparência é janela, não cortina." Houve murmúrios, alívio, aplausos tímidos. Uma mulher levantou-se e contou como o filho pequenas vezes chegava em casa com o zíper da mochila quebrado. Outra falou da demora do ônibus escolar. Um senhor reclamou do mato alto no terreno ao lado. Cada pequena queixa trouxe à tona uma face da escola que não interessava apenas as paredes novas, mas a vida que ali se enredava. Manuel permaneceu em silêncio por alguns minutos, as mãos calejadas repousando sobre o joelho. Quando lhe pediram para falar, aproximou-se da frente como quem não exige espaço, apenas ocupa o que é necessário. Contou que crescera ali perto, que sua filha estudara naquela mesma sala e que, quando soubera da reforma, sentiu que devia devolver algo ao lugar que o formara. Não falou de glórias, falou do dia a dia, como se preparara para trabalhar em muro, como conhecia tipos de argamassa, como não temia o sol. Havia nas suas palavras uma calma que contou mais do que humildade, contou fidelidade. "Eu quero que as crianças olhem e sintam que isso é casa", disse Manuel, e ninguém pode dizer que era só concreto o que ele defendia. Quando a palavra voltou para Carmen, ela apresentou o esquema de relatório que pedira a Ernesto: despesas detalhadas, registro de horas de trabalho voluntário, um calendário de visitas e um canal de comunicação para reclamações e sugestões. Ernesto exibiu uma planilha impressa, as colunas claras e explicou com cuidado como seriam as prestações de contas. A linguagem era técnica, mas a intenção era simples: permitir que qualquer família entendesse para onde ia cada centavo. No final da reunião, Inés apareceu na entrada. O princípio de sua presença foi recebido com silêncio cortante. Ela vinha com um bloco de anotações e o brilho claro do ceticismo. Abriu uma pergunta dura sobre a legalidade da transferência de recursos e sobre a exceção feita à regra. Havia, disse, risco de precedentes.
Carmen respondeu com firmeza contida. Não se deixou arrastar por ataques pessoais. Explicou os passos dados até ali, falou das consultas feitas aos departamentos competentes, mostrou e-mails, protocolos de envio de documentação. Não era evasão, era prestação de contas. Ernesto completou, citando nomes de técnicos que já haviam vistoriado o local e confirmaram as medidas de segurança. A conversa ganhou ritmo de debate administrativo, com termos precisos e referências a prazos. Inés não satisfez-se com o apelo técnico. Quis saber sobre critérios, sobre quem receberia as vagas abertas pela realocação, sobre a permanência das crianças da região. Carmen respondeu com a mesma clareza que a havia guiado desde o início. As vagas seriam priorizadas por proximidade e por critérios sociais. Haveria um período de adaptação e, para evitar arbitrariedades, uma comissão com representantes das famílias faria a triagem. Quando a reunião finalmente acabou, ficou no ar uma espécie de consenso tácito. Crítica é necessária, mas não quando impede o cuidado. Muitos se aproximaram para agradecer. Uma mãe abraçou Carmen com força e disse que se alegrava por ver alguém que não prometeria sem cumprir. Um grupo de voluntários inscreveu-se para ajudar na limpeza do pátio no sábado seguinte. Manuel ficou para trás, falando baixo com Ernesto sobre as ferramentas de que precisava. Os dois combinaram horários, decidiram por onde começar o próximo trecho do muro. Ao saírem, as crianças correram para o recreio. Lucia segurava uma caixa de giz colorido. Desenhou mais uma vez a casa, com janelas e a menina de capacete. Desta vez, acrescentou um pássaro sobrevoando o telhado. Carmen observou da entrada, o rosto iluminado pelos reflexos do sol que ficara na fachada recém-pintada. Ao lado, um grupo de pais se organizava para montar uma escala de vigília noturna nos dias de maior perigo de vandalismo. Era ação prática, não se deixaria a escola vulnerável. Os dias seguintes marcaram um ritmo novo. As obras prosseguiram com a cadência esperada. Corta-se, assenta-se, alisa-se. Manuel trouxe outros 2 ajudantes de confiança. Pantaleão, o zelador antigo, reapareceu com chaves que somente ele sabia onde guardava. A caixa de ferramentas de Manuel passou a ser presença certa na escola. A fita métrica ficou encostada num concreto ainda úmido, como se marcasse não só medidas, mas a medição de um cuidado que precisava ser perpetuado. Na segunda semana, porém, surgiu um pequeno imprevisto. Uma chuva forte que não fora prevista atingiu a região e, durante a noite, parte de um trecho de muro em construção sofreu um desabamento parcial. Ninguém se feriu, mas o estrago devolveu à escola um cheiro de lama e preocupação. Ao amanhecer, Carmen foi a primeira a chegar. Encontrou Ernesto ao telefone, as mãos trêmulas de quem mede urgência prática. Foi a chuva, foi estruturada demais cedo, disse Manuel, examinando os blocos caídos. Havia no seu olhar um misto de culpa e compromisso. Arrumamos hoje, é trabalho dobrado. Carmen assumiu o problema como parte do salário de quem decide. Não houve recriminação pública, houve sim mobilização. Os pais que podiam ajudar apareceram. Um pintor voluntário ofereceu-se para cobrir rapidamente as áreas expostas. Pantaleão trouxe lonas. Ernesto reescalou a entrega de materiais e ajustou a planilha de custos para incluir o reparo. Carmen anotou tudo e, quando viu que as contas do tempo e do dinheiro pudessem virar desculpa, lembrou a todos que nenhum cuidado perfeito existe. O que importa é a resposta, pronta, transparente e coletiva. Naquela tarde, enquanto o sol secava as lonas e os blocos eram recolocados, Carmen sentou-se por um momento na escada da entrada. Viu crianças ali perto, tossindo poeira, rindo com a mesma intensidade de sempre. Lucia aproximou-se com um pedaço de giz e desenhou, sem pedir, um pequeno coração no rodapé do muro já refeito. Carmen sorriu e, pela primeira vez desde que assinara, deixou escapar uma confiança que não era simples alívio. Era a certeza de que havia mãos dispostas a manter a vela acesa, mesmo quando o vento soprava mais forte. O trabalho ia além do concreto. Havia que costurar confiança, responder aos que questionavam com fatos e não com ataques, e aprender a lidar com os imprevistos como parte do ofício. Carmen, agora menos solitária nessa tarefa, sabia também que a política do cuidado exigiria persistência, relatórios semanais, comitês locais, conversas francas com quem duvidava e o respeito diário às necessidades pequenas.
E enquanto as crianças desenhavam seu mundo com giz e imaginação, a cidade continuava a observar, a julgar e, aos poucos, a se envolver. Na noite seguinte, Carmen ficou mais tempo no gabinete, revisando notas, marcando visitas, respondendo e-mails que pediam esclarecimentos. Ao final, apagou a luz da sala e inclinou-se na janela. Lá fora, o muro novo destacava-se contra o céu que clareava já para outra noite. Manuel caminhava em frente à escola, encostando a caixa de ferramentas no ombro, o perfil recortado pela lâmpada de rua. Carmen respirou fundo e sentiu, pela primeira vez desde que começara, a noção de que um projeto de cidade, mesmo pequeno, exigia, além de vontade, uma paciência afiada e uma presença constante. Ela pensou nas palavras do desenho de Lucia: "Cuidem da vela para que acenda de novo." Prometeu a si mesma que a vela não só seria acesa, mas passada adiante, de mão em mão, até que o calor dela fosse suficiente para iluminar outros cantos. Ainda havia críticas, desafios e noites de concerto. Mas havia também um fio, tênue, resistente, que ligava pessoas a um propósito comum. E isso era começo.